E aí, pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre calor específico e capacidade térmica. Tá? Eu vou abordar o que são esses conceitos, as expressões que a gente tem para capacidade térmica e calor específico, e depois eu vou resolver um exercício para vocês verem como que é cobrado isso. Então, o que é capacidade térmica? Bem, se a gente pensar num corpo qualquer, tá? E eu tenho que esse corpo vai receber uma certa quantidade de calor. Quando acontece isso, o que a gente espera que aconteça? Que vai ocorrer uma variação de temperatura desse corpo. Se o corpo está recebendo uma certa quantidade de calor, ele vai aumentar a sua temperatura. Se fosse o caso que ele estivesse cedendo para o ambiente, eu teria que a temperatura diminuiria. De qualquer forma, vai ocorrer uma variação de temperatura. Bem, e a capacidade térmica se relaciona com essas duas grandezas da seguinte forma. Capacidade térmica, então, é a variação que ocorre de temperatura num corpo quando é fornecida para ele uma certa quantidade de calor, ou quando ele fornece uma certa quantidade de calor para o ambiente. Tá? Então, tendo em vista isso, a gente pode escrever a capacidade térmica da seguinte forma. É o C, que eu represento pela letra C. Então, pelo quociente entre a quantidade de calor, que é a letra Q, está representando isso, por ΔT, que é a variação de temperatura. Então, essa é a expressão que a gente tem para a capacidade térmica. Ela me diz que a capacidade térmica é o quanto que o corpo, quanto que a temperatura do corpo vai variar quando é fornecida para ele uma certa quantidade de calor ou quando ele cede para o ambiente uma certa quantidade de calor. Bem, a gente pode pensar agora no seguinte. Vou imaginar que a gente tem dois blocos com massas diferentes. Mas os dois blocos são feitos do mesmo material. Então tem um bloco M1, é o bloco A1, e tem um outro bloco A2 com uma certa massa M2. De tal forma que a massa M2 é maior que a massa M1. Então a massa do bloco 2 é maior que a massa do bloco 1. Bem, qual que é a capacidade térmica desses dois blocos? Como é que a gente pode... se a gente fosse fazer um experimento disso, pegar dois materiais com massas que são o mesmo material, com massas diferentes, o que a gente mediria? Se, por exemplo, eu fornecesse uma certa quantidade de calor para os dois blocos, é a mesma quantidade de calor, e eles estavam à mesma temperatura inicial, qual que vai ser a variação de temperatura? Então, por exemplo, o que a gente faria? Eu tenho, então, vou medir primeiro a temperatura dos dois, vai estar na mesma temperatura inicial, e eu vou fornecer a mesma quantidade de calor. Aí, após um certo intervalo de tempo, por exemplo, 10 minutos, eu vou lá e meço a temperatura dos dois blocos. Qual que foi a variação de temperatura dos dois? Será que vai ser a mesma? Será que uma vai ser maior que a outra? Então, o que se observa experimentalmente é que a variação de temperatura do bloco 2 é menor que a variação de temperatura do bloco 1. Então, a variação T2 do bloco 2 é menor que a variação de temperatura do bloco 1. Bem, com base nesse dado que a gente tem, que é obtido experimentalmente, isso, como é que fica então a capacidade térmica desses dois blocos? Então, C2 e C1. Bem, pessoal, o que a gente observa então? A primeira coisa é que eu tenho que a variação de temperatura do bloco 2 é menor que a variação de temperatura do bloco 1. Então, a partir dessa definição aqui, eu tenho que a capacidade térmica do bloco 2 vai ser maior que a capacidade térmica do bloco 1. Por quê? Devido a essa diferença nas variações de temperatura. Porque se eu observar aqui o seguinte, lá na expressão, se eu tenho para o bloco 2, eu tenho a quantidade de calor é a mesma para os dois blocos. E eu tenho que a variação de temperatura, ou seja, esse número que está aqui embaixo, ele é menor do que, por exemplo, a variação de temperatura do bloco 1, também vai estar aqui embaixo, então eu vou estar dividindo o mesmo número aqui nos dois casos. No caso, para o bloco 2 eu vou ter aqui um número menor, então isso aqui vai me dar um número maior do que, por exemplo, quando eu fazer para o bloco 1,
no qual aqui eu vou ter o mesmo número, né? E aqui eu vou ter um número maior, né? Então, nesse caso, a capacidade térmica do bloco 2 é maior que do bloco 1. Eu posso, né, escrever isso da seguinte forma, então. A capacidade térmica do bloco 2 é maior que a capacidade térmica do bloco 1. Só para dar um exemplo, vamos imaginar que a quantidade de calor, vamos dizer que seja 2 joules, tá? Para os dois casos, para os dois blocos, né? E a variação de temperatura que aconteceu foi de 1 grau, 1 Kelvin, vamos dizer. Então, eu tenho uma variação de temperatura de até 1 Kelvin para o bloco 1. E para o bloco 2, eu tive uma variação de temperatura. Não, vou fazer o seguinte. A variação de temperatura do bloco 1 é maior. Então, do bloco 1 vai ser 2 kelvins. Só para dar um exemplo para vocês entenderem por que essa capacidade térmica do bloco 2 vai ser maior que do bloco 1. Então, aqui T2 foi de 1 kelvin. Vamos imaginar que eu obtive esses dados experimentalmente. Fiz um experimento e obtive isso aqui. Se eu colocar nas expressões agora, C2, eu vou ter o quê? 2 joule dividido pela temperatura, que foi de 1 Kelvin. Então, isso vai me dar que a capacidade térmica vai ser de 2 joule Kelvin. E para o bloco 1, eu tenho o seguinte, a capacidade térmica, né, vai ser o seguinte, vai ser 2 joules aqui em cima, a quantidade de calor é a mesma, e a variação de temperatura foi de 2 Kelvin. Então, a capacidade térmica é 1 joule por Kelvin. Então, o que vocês podem ver de um exemplo, né, como a capacidade térmica do bloco 2 vai ser maior que do bloco 1. Importante aqui já notar, né, a unidade da capacidade térmica. A unidade da capacidade térmica é joule por Kelvin. Tá? Porque de quantidade de calor é joule e de variação de temperatura é Kelvin, né, no Sistema Internacional de Unidades. Então, essa é a unidade da capacidade térmica. Se utiliza também outra, né, joule por Celsius, mas dentro do Sistema Internacional de Unidades, essa aqui é a unidade. Bem, com base nessa discussão, agora a gente pode perceber o seguinte, que o que mudou aqui nos dois blocos foi a massa. Né? Do bloco 2, a massa é maior que do bloco 1. O que nos leva a supor que a capacidade térmica tem uma relação com a massa do corpo. Então, conforme maior a massa do corpo, maior a capacidade térmica. Ou seja, tem uma relação de direta proporcionalidade. Eu posso escrever isso, então. Esses resultados que se obtém experimentalmente, né, eles podem nos levar a escrever a seguinte expressão. Eu posso escrever, então, a capacidade térmica da seguinte forma. Aqui é joule por Kelvin. Da seguinte forma. A capacidade térmica C, então, pode ser escrita como C minúsculo multiplicado pela massa do corpo. Esse C minúsculo aqui é uma constante de proporcionalidade, que a gente chama de calor específico, que é justamente um dos tópicos dessa aula. Então, o que é calor específico? A gente viu que a capacidade térmica é a variação que ocorre de temperatura num corpo, né? Essa palavra é bem importante. Quando ele recebe uma quantidade de calor ou quando ele cede uma certa quantidade de calor. No caso do calor específico, o que vai mudar é que não é um corpo, é uma substância. Então, isso depende do material. Então, o calor específico é a quantidade a variação de temperatura que ocorre numa substância quando é fornecida por ela uma quantidade de calor ou quando ela cede uma certa quantidade de calor. Então, depende da substância, ao invés de depender de um corpo, como é o caso da capacidade térmica. Certo? Então, tem, por exemplo, tem uma tabela com os valores de calor específico
e eu vou botar alguns aqui, por exemplo, da água, né, se define como 1, e a unidade se escreve normalmente em calorias por grama grau Celsius. Tem, por exemplo, também do alumínio, que é 0,22. Né? Então, pessoal, esses são alguns valores, né, atribuídos a algumas substâncias do calor específico. Né? E justamente isso, né? O que a gente tem? Conforme maior o calor específico de uma substância, menor vai ser a variação de temperatura que ela vai sofrer quando ela é fornecida para ela uma certa quantidade de calor ou quando ela cede uma certa quantidade de calor. Certo? E quanto menor o calor específico de uma substância, maior vai ser a variação de temperatura que ela vai sofrer quando é fornecida uma certa quantidade de calor ou quando é cedido uma certa quantidade de calor, certo? Então essa é a diferença entre essas duas grandezas, né? E agora a gente pode escrever, com base nisso, a quantidade de calor da seguinte forma, que é bem comum de se ver. Se eu utilizar essa expressão aqui, eu tenho que a quantidade de calor vai ser o produto da capacidade térmica pela variação de temperatura. Se eu substituir esse C, que é a capacidade térmica, pela aquela expressão ali, eu vou ter C minúsculo multiplicado por M multiplicado pela variação de temperatura. Então essa é uma expressão bem comum que se utiliza para a quantidade de calor, né, com base agora utilizando aí o calor específico, certo? Então, pessoal, esses são, né, os conceitos aí de capacidade térmica e calor específico. São duas grandezas bem importantes. E agora a gente vai resolver uma questãozinha do Enem, né, sobre esses assuntos aí, sobre calorimetria. Vai aparecer a questão na tela e eu vou ler para vocês aqui, tá? Então, as altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores a combustão interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Que propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior eficiência? Bem, aí tem algumas alternativas ali. O que essa questão está nos dizendo? Né? Que esse fluido aí que passa pelo motor, ele vai absorver, né, a quantidade de calor que tem ali para evitar que esse motor ele superaqueça. Certo? Então, o que se espera desse fluido? Né? O que ele tem? Que propriedade que ele tem? Então, a gente pode pensar no seguinte: será que é conveniente com que esse fluido ele varie bastante sua temperatura? Por exemplo, se ele variar bastante a temperatura, ele não vai servir muito para refrigerar esse motor, porque ele vai variar a temperatura, vai aumentar a temperatura dele, ele já não vai estar mais resfriando o interior do motor ali. Então ali a gente tem algumas alternativas. Né? Vou ler algumas delas aqui. Alto calor latente de fusão, baixa condutividade térmica, baixa temperatura de ebulição, alto coeficiente de dilatação térmica e alto calor específico. Bem, essa letra A aí, que é alto calor específico, é justamente o que a gente estava discutindo. O que é o calor específico? Né? O calor específico é essa grandeza que me diz a variação de temperatura que vai ocorrer quando uma substância, né, ela fornece uma certa quantidade de calor ou ela recebe uma certa quantidade de calor. Então, por exemplo, esse fluido, se ele tiver um baixo calor específico, o que vai acontecer? Ele vai variar bastante a sua temperatura, né, quando fornecida essa certa quantidade de calor para ele. Vai aumentar a temperatura. Então, se ele possui um baixo calor específico, ele não serve para refrigerar esse sistema, porque ele vai aumentar muito a temperatura quando ele é exposto a essa certa quantidade de calor.
Agora, se ele tiver um alto calor específico, o que vai acontecer? Vai estar sendo fornecida certa quantidade de calor para o fluido, só que ele não vai variar tanto a temperatura dele. Então ele vai manter essa propriedade, né, essa capacidade de refrigerar o motor. Então seria a alternativa A, certo? Então, pessoal, por hoje seria isso. Né? Espero que tenha ficado claro o que é capacidade térmica e o que é calor específico. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.